Já temos informações agora chegando de Brasília. Isaías Godinho já aparecendo aqui no nosso telão, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do coronel do Exército Marcelo Câmara, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele já pode deixar o presídio. Isaías, alguma previsão por aí em Brasília? Conta pra gente. Bom dia mais uma vez. Muito bom dia para você, Carol, e para você daí de casa que acompanha a programação da CNN. Ele deve deixar a prisão a qualquer instante. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a soltura dele nesta quinta-feira. Ele está preso desde o dia 8 de fevereiro. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Marcelo Câmara, está preso desde o dia 8 de fevereiro, ali no setor militar urbano, aqui em Brasília, em decorrência de uma operação da Polícia Federal denominada Tempus Veritatis, que investigava ali um suposto grupo que tentou dar golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito na tentativa de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota em 2022. Essa informação foi confirmada por advogados e interlocutores de Câmara. Ele também foi apontado anteriormente como um dos nomes centrais naquele esquema de extravio e vendas de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse decreto de soltura feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acontece um dia depois da rejeição do pedido de soltura de Felipe Martins, que foi assessor da Presidência da República durante o mandato de Jair Bolsonaro, assessor internacional da Presidência da República. Ele também foi preso no dia 8 de fevereiro, ali sendo apontado como uma pessoa que utilizou um avião da Presidência da República para sair do país. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, até porque Marcelo Câmara, que foi solto por determinação de Alexandre de Moraes, vai ter que cumprir algumas medidas cautelares, como a utilização de tornozeleira eletrônica. Ele vai ter que se apresentar de forma recorrente na Justiça e não poderá sair de Brasília. São essas as informações e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Isaías, pelas informações. Vamos então com a análise. Basília Rodrigues e Theo Cury chegando. Agora eu consigo dar bom dia aos dois com mais calma. Com o Theo já tinha conversado. Verdade. Tudo bom, Basília? Agora sim, bem-vinda. Pois é, o jornal começou quente, né? Muitas informações aí sobre o Rio Grande do Sul, mas também outros assuntos estão na nossa pauta, como este, as investigações sobre tentativa de golpe no Brasil, que indiretamente, tem a ver também com o 8 de janeiro. Então, todos os assuntos relacionados a estes inquéritos que alcançam a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Carol, muito bom dia. Vamos lá, qual a pergunta? Vamos lá, para análise, o espaço é seu, viu, Basília? Para a gente trazer um pouco da leitura do que está acontecendo com relação a essa determinação da soltura do Marcelo Câmara. O que dizem os advogados do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro? O que a gente pode esperar de mais desdobramentos em torno dessa investigação em si, por conta da Operação Veritatis, quando a gente fala dessa tentativa de golpe de Estado? Essas decisões de soltar pessoas que foram presas em função da acusação de tentar dar um golpe no Brasil mostram que o processo entrou em uma nova fase. Quando as decisões foram decretadas lá atrás, havia um risco de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, de que os alvos pudessem atrapalhar as investigações, tumultuar, destruir provas, ou seja, era mais jogo mantê-los presos do que soltos. Agora que ele começa a deliberar a soltura de um e outro, especialmente esses da chamada ala militar, Marcelo Câmara, que era um tipo de auxiliar, um tipo de ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid era a figura central da ajudância de ordem, mas o Marcelo Câmara também tinha essa função de assessoramento no Palácio do Planalto. Dizem as fontes no Palácio da época de Bolsonaro que ele era responsável por fazer levantamentos de dados, fazer dossiês de quem era considerado um desafeto do Palácio. Então, tinha uma função acessória, mas também considerada estratégica, com fins estratégicos para a gestão de Bolsonaro. O processo entra em uma nova fase. Uma vez soltos, isso quer dizer que
todas as averiguações, que a gente chama também de diligências, o que Moraes precisava fazer sobre este processo e que a soltura destes alvos poderia atrapalhar, isso já foi feito. Então, também gera uma grande expectativa aqui em Brasília sobre o próximo passo do ministro Alexandre de Moraes. Ele que é relator deste e de outros casos que deixam ali a gestão de Jair Bolsonaro, do antigo governo, muito preocupada. Carol, o que quer dizer esta decisão de Moraes? Será que é um recuo ou um avanço? Engana-se quem pensa que é um recuo, que ele esteja flexibilizando, relaxando as suas medidas, porque teria chegado à conclusão de que não houve crime nenhum. Muito pelo contrário. Agora, sobre o factual, né? A soltura em si. Os advogados do Marcelo Câmara estiveram reunidos com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, na semana passada. E ontem, olha, plena quinta-feira, eles estiveram no gabinete do Alexandre de Moraes, entre os argumentos dizendo, olha, o próprio Ministério Público Federal, a própria PGR de Gonet, entende que pode soltar o Marcelo Câmara, que já se esgotaram as necessidades para que ele continuasse preso. Então, é um novo momento, uma nova conjuntura deste caso, em que a defesa, depois de pedir muito, conseguiu convencer, garantir essa convicção da Procuradoria-Geral da República e ontem esteve com Alexandre de Moraes e, novamente, teve aí sucesso, né? Primeiro com a PGR e depois com o STF. Eu pergunto, ele delatou? Ele fez algum depoimento mais direto sobre as acusações, as investigações? A defesa de Marcelo Câmara nega, diz que ele não é um delator, mas que, de fato, os depoimentos mais recentes foram esclarecedores. E do ponto de vista factual, eu que estou conversando agora aqui com o Eduardo Kuntz, que é um dos advogados de Marcelo Câmara, ele disse que o Câmara já está em casa e já está utilizando a chamada, né, tornozeleira eletrônica. Portanto, Marcelo Câmara já deixou a prisão depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, Théo Cury. E aí, com você, a gente pode detalhar um ponto da análise trazida pela Basília Rodrigues com relação às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Porque a soltura do Marcelo Câmara acontece um dia depois, praticamente, depois do ministro Alexandre de Moraes negar a soltura a Felipe Martins. Felipe Martins, que foi assessor de assuntos internacionais da presidência da República durante o governo Jair Bolsonaro e que foi preso no mesmo dia em que Marcelo Câmara foi detido e no âmbito da mesma operação. Exato, Felipe Martins, que fazia parte daquela ala mais ideológica dentro do Palácio do Planalto, fazia parte dessa chefia do assessoramento internacional do presidente Jair Bolsonaro na época em que ele chefiava o país. Duas decisões completamente diferentes em que fica nítido, e a Basília deixou isso muito claro, que há investigações acontecendo, há diligências sendo realizadas e a soltura de um desses presos pode atrapalhar o andamento das investigações e a missão da Polícia Federal de investigar determinados pontos específicos do inquérito, das investigações. Justamente por isso, toma uma decisão mantendo o ministro Alexandre de Moraes, mantendo um desses personagens preso e toma uma decisão, seguindo inclusive um parecer da Procuradoria-Geral da República, que mudou de opinião depois de 2 meses, liberando provisoriamente o Marcelo Câmara. A Procuradoria-Geral da República, num primeiro momento, ainda em março, no começo de março, havia se manifestado de maneira contrária à flexibilização da prisão, ou seja, a soltura provisória. Mudou de opinião. Disse que a soltura, nesse momento, não teria nenhum impacto negativo para as investigações, que o grande receio, como a Basília explicou, dos investigadores, dos integrantes da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal como um todo, é de que a soltura de um investigado possa atrapalhar de alguma forma, ajudar a obstruir, por exemplo, o andamento das investigações, e justamente por isso a sugestão, a manifestação, parecer da PGR em determinados momentos é para que essas pessoas continuem presas até que terminem essas diligências pendentes, essas investigações que ainda precisam ser cumpridas pelos investigadores da Polícia Federal. O Marcelo Câmara,
Ele foi assessor especial de Jair Bolsonaro na presidência da República. Ele é investigado por supostamente fazer parte de uma organização criminosa que fez parte de um esquema de tentativa de golpe no país. É o que a Polícia Federal vem apontando ao longo dessas investigações. É por isso que ele estava preso até agora e vai cumprir essa prisão domiciliar. É uma liberdade provisória, ele tem recolhimento noturno, então não é 100% uma liberdade concedida a ele, mas ele vai poder ir e vir prestando esses esclarecimentos sempre à Vara de Execuções Penais aqui em Brasília. E também tem uma participação apontada pelos investigadores da Polícia Federal na falsificação dos cartões de vacinação de Jair Bolsonaro, naquele esquema, porque ele tinha uma proximidade muito grande com ele. E aí chama a atenção para esse ponto da Basília com relação à tornozeleira eletrônica. Lembrando que a PGR ontem pediu que o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, emitisse um alerta vermelho na lista da Interpol para fugitivos, foragidos do 8 de janeiro, que romperam com as tornozeleiras eletrônicas deles. Obviamente esse é um outro caso, mas chama a atenção e podem ter deixado não só os seus estados, mas também o Brasil para não ser responsabilizados no âmbito dessa investigação, que é uma outra investigação, mira o 8 de janeiro, mas tem em comum a tornozeleira eletrônica que agora Marcelo Câmara vai começar a usar. Obrigada, Theo. Basília, a gente daqui a pouquinho conversa sobre outros assuntos com os dois nossos analistas lá na capital federal.